Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos explorar os tornados mais aterrorizantes da Terra. Prepare-se para uma jornada de destruição e sobrevivência. Enquanto contamos histórias de fenômenos que deixaram uma catástrofe na Terra, se segure firme, porque a tempestade está prestes a começar. Então vamos começar com um dos tornados mais devastadores já registrados, o tornado Tri-State de 1925. Este monstro rasgou os estados de Missouri, Illinois e Índia, deixando um rastro de destruição por mais de 352 quilômetros. Com ventos que ultrapassaram 320 km por hora, ele demoliu cidades inteiras, causando mais de 625 mortes e ferindo milhares. Para você ter noção do quão forte é isso, leve em consideração que uma árvore é facilmente arrancada do chão com ventos a partir de 120 km por hora, e ventos a 70 km por hora se torna difícil o ser humano caminhar. Imagine uma tempestade tão poderosa que nada poderia ficar de pé em seu caminho. Este tornado foi uma verdadeira besta, e seu legado ainda é lembrado como um dos mais imortais de toda a história. Em abril de 1989, Bangladesh foi atingido pelo tornado mais mortal do mundo, o tornado de Daulatpur Saturya. Este desastre ceifou a vida de aproximadamente 1.300 pessoas em apenas algumas horas. Com ventos devastadores e uma força destrutiva implacável, o tornado varreu vilarejos, arrancando árvores e destruindo casas como se fosse papel. Imagine uma comunidade inteira arrasada em questões de minutos. É algo que ainda assombra a memória daqueles que sobreviveram. Avançando para tempos mais recentes, o tornado de Joplin, no Missouri, em 2011, é um exemplo moderno de quão devastadores esses fenômenos podem ser. Este tornado EF5 atingiu a cidade de Joplin com ventos de mais de 320 km por hora, causando a morte de 158 pessoas e deixando milhares de feridos. A força destrutiva foi tão intensa que hospitais, escolas e bairros inteiros foram reduzidos a escombros. A cidade de Joplin enfrentou uma dura recuperação. 2 anos depois de Joplin, o Oklahoma foi atingido pelo tornado de Moray. Este tornado EF5 devastou a cidade de Moray em 2013, com ventos que chegaram a 340 km por hora, causando 24 mortes e destruindo centenas de casas. O tornado deixou uma trilha de destruição de 27 km de comprimento e 2 km de largura. A imagem de bairros inteiros reduzidos a destroços em questão de minutos é algo que permanecerá na memória para sempre. Voltando ao ano de 1974, o tornado de Chania, em Ohio, faz parte do famoso Super Outbreak Tornados. Em abril daquele ano, uma série de 148 tornados atingiu 13 estados americanos em apenas 24 horas. O tornado de Chania foi um dos mais ferozes, destruindo metade da cidade e matando 34 pessoas. A intensidade do vento foi tão grande que até mesmo os meteorologistas ficaram impressionados com a quantidade e a força dos tornados que surgiram em um único dia. O Alabama também tem sua história de terror com um tornado de Tuscaloosa, Birmingham, em abril de 2011. Este fenômeno EF4 foi parte do surto maior que produziu 62 tornados em um único dia. Com ventos de até 305 km, ele causou 64 mortes e feriu mais de 1.500 pessoas. A destruição foi tão vasta que deixou um rastro de escombro por 130 km. A comunidade ainda luta para se recuperar, e o evento é um lembrete sombrio do poder devastador dos tornados. Em maio de 1953, a cidade de Waco, no Texas, foi atingida por um tornado dos mais mortais da história dos Estados Unidos. Este tornado, EF5, ceifou a vida de 114 pessoas e feriu 597. A tempestade destruiu mais de 600 casas e 1.000 edifícios comerciais. A devastação foi tão intensa que até mesmo estruturas de concreto foram reduzidas a pó. O tornado de Waco destacou a necessidade de sistemas de alerta mais eficazes e a melhor preparação para desastres naturais. Vamos voltar a abril de 1936, quando a cidade de Gainesville, na Geórgia, foi atingida por um dos tornados mais devastadores da história. Se um tornado já faz um estrago, imagine 2 em um único lugar. 2 tornados EF4 convergiram para a cidade, criando uma força destrutiva sem precedentes. Com ventos violentos, eles destruíram bairros inteiros, deixando 203 mortos e mais de 1.600 feridos. A destruição foi tão intensa e devastadora que muitos prédios comerciais foram devastados.
Em abril de 1947, o estado de Oklahoma foi cenário de outro tornado mortal. Conhecido como Tornado de Woodward, este tornado EF5 percorreu cerca de 160 quilômetros através dos estados do Texas, Oklahoma e Kansas, destruindo tudo em seu caminho. Com ventos que chegaram a 320 km por hora, ele matou 181 pessoas e feriu mais de 970. Foi a mais atingida, com quase 100 mortos e mais de 1.000 edifícios destruídos. A intensidade e a extensão desse tornado tornam-no um dos mais destrutivos da história dos Estados Unidos, destacando mais uma vez a necessidade de medidas eficazes de preparação a respostas a desastre. Voltando ainda mais um tempo, o tornado de Amit-Purvis, de abril de 1908, foi um dos mais devastadores da história do Mississippi e Louisiana. Este tornado EF4 percorreu cerca de 209 km, causando estragos incalculáveis. Com ventos estimados em 322 km, ele destruiu as cidades de Amit, na Louisiana, e Purvis, no Mississippi. Ao todo, 143 pessoas perderam a vida e centenas ficaram feridas. A força destrutiva do tornado foi tamanha que os relatos descrevem árvores de grande porte arrancadas do solo e casas literalmente desaparecendo. Este evento destacou a vulnerabilidade das áreas rurais e a necessidade de melhorias. Esses tornados mostram o poder brutal da natureza e a incrível capacidade de resiliência das pessoas. Cada um desses eventos deixou uma marca profunda nas comunidades e serve como lembrete de que, apesar de nossa tecnologia avançada, ainda somos vulneráveis às forças da natureza. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdos incríveis como este. Até a próxima e valeu!